meninos e meninas, professor André aqui com vocês, tudo bem? Nós vamos seguir o nosso conteúdo de ângulos, ok? Eu vou fazer aquele antes e agora, lembrando que a gente viu aula passada, porque pelo que eu vi, parece que pouca gente assistiu com atenção à aula, ok? Eu estou tanto quanto decepcionado com a questão dos exercícios, né, que eu estava corrigindo em correção, onde alunos colocaram que o ângulo de 127 graus é reto, é agudo, ou seja, não prestaram atenção na aula. Eu vou tentar refazer essa explicação de maneira breve aqui, ok? Para retomar o nosso pensamento, beleza? Vamos lá. Professor, o que a gente viu na aula passada? Nós vimos na aula passada, meus amigos, que ângulo é simplesmente o espaço, ok? O espaço entre duas semirretas, ok? Semirretas estas que dividem o mesmo vértice. É isso aqui, ó. Eu tenho aqui um vértice, que é um ponto, ok? Tenho uma semirreta, beleza? Presta atenção, não é reta, ok? Semirreta, semirreta é aquela que é reta somente para um lado, ela é limitada de um lado e reta do outro. Isso é uma semirreta, ok? Então, ângulo, meus amigos, é o espaço, né? Eu vou fazer aqui com vocês, entre duas semirretas, ó. Uma semirreta, duas semirretas, e essas duas semirretas dividem o mesmo vértice. Como assim, ó? Você concorda que essa semirreta e essa semirreta parte desse vértice aqui? Então, olha só, o ângulo é esse espaço aqui entre elas, ó. Beleza? Isso é o ângulo. Ok? Entenda, esse ângulo, ele pode ter vários tamanhos, né? O tamanho desse ângulo é medido em graus, ok? Tipo 12 graus, 1000 graus, 40 graus, 60 graus, beleza. Mas, dependendo do tamanho, eu posso classificar os ângulos, por enquanto, em 4 tipos, ok? Eu vou começar pelo reto, ok? Beleza? O que é um ângulo reto? É isso aqui, ó. Ok? É o canto da parede. O canto da parede tem 90 graus, é um ângulo reto. Beleza? Olha aqui para mim, por favor, ó. Isso e isso aqui é um ângulo reto. Beleza? Desenhando, ele vai ter sempre essa forma aqui, ó. Ok? Vamos lá. Ângulo reto. Perceba, eu vou começar sempre por esse cara porque ele é o meu parâmetro para medir os outros, beleza? Ó, eu vou fechar o meu ângulo, ou seja, ele está ficando menor que 90 graus. Logo, se ele é menor que 90 graus, eu chamo esse cara de agudo. Professor, dá um exemplo aí. Vamos lá, um ângulo de 40 graus. Vamos pensar, 40 é menor que 90? Lógico, óbvio. Então esse ângulo de 40 graus é um ângulo agudo. Em desenho ficaria mais ou menos assim. Beleza? Então, ó, ângulo reto igual a 9. E se ele for 92? 92 é igual a 90? Não. Se ele for 91, é igual a 90? Não. Se ele for 90,2, 90,2 é igual a 90? Não, gente. Ele só é reto quando ele é exatamente igual a 90 graus. Nem mais, nem menos. Beleza? Então, olha só. Saí de um ângulo agudo, voltei para o ângulo reto, 90 graus. Agora eu vou abrir o tamanho, eu vou abrir as semirretas aqui. O que está acontecendo aqui, ó? Esse tamanho aqui, ele está ficando maior que 90 graus. Só que eu não vou chegar a abrir essas duas semirretas ao ponto de chegar a 180 graus. Logo, quando um ângulo é maior que 90, porém ele é menor que 180, eu chamo esse cara de obtuso. Como assim? Me dá um exemplo aí, vamos lá. Suponha que eu tenha lá no meu... Vamos dar um exemplo do exercício que eu passei lá no fórum. Um ângulo de 127 graus. Basta analisar o valor, meu amigo. Não tem chute, não tem que adivinhar, tem que entender. Presta atenção. 127 graus é maior que 90, porque 127 é maior que 90. Só que 127 é menor que 180. Logo, se ele é maior que 90, porém ele é menor que 180, esse 127 graus é o quê? Obtuso. Ficaria em desenho mais ou menos assim, ó. Ok? E para terminar, vou falar do ângulo raso. Vamos lá.
Saí do obtuso, voltei para o reto. Beleza. Vou abrir todo para você ver o que acontece. Olha só. Quando eu abro um ângulo reto, eu tenho isso daqui, ó. Uma semi-reta para um lado e a outra semi-reta para o outro lado. Ou seja, o ângulo entre elas agora não é de 90, não é menor que 90, ele é igual, tá? A 180 graus. Professor, e se ele for 181? Não é igual a 180, isso é outro caso. Se ele for 179, também não é igual, ele tem que ser exatamente igual a 180 graus. Beleza? Então, ó, se ele é menor que 90, tipo 10, 20, 30, 40, enfim, 89, eu chamo esse cara de ângulo agudo. Se esse cara é igual a 90, eu chamo esse cara de ângulo reto. Se ele é maior que 90, porém menor que 180, obtuso, e se esse cara é igual a 180, eu chamo esse cara de raso. Ok? Beleza? Vamos lá. E agora, eu comecei a falar na aula passada sobre a soma dos ângulos internos do triângulo. Então, eu me concentrei somente nessa parte de ângulos suplementares. Mas eu vou explicar brevemente aqui o que são ângulos complementares e ângulos replementares. Tudo bem? Vamos lá. Soma dos ângulos. Ângulos complementares são aqueles ângulos cuja soma alcança ou é igual a 90 graus. Como assim? Como eu fiz na aula passada. Suponha que eu pegue aqui um ângulo de 90 graus. Beleza? Vocês sabem que isso aqui é um ângulo reto. Então, isso aqui é igual a 90 graus. E suponha que eu quebre esse ângulo em duas partes. Beleza? Quebrei duas partes. Pergunta: esse ângulo deixou de ter 90 graus? Não, ele continua tendo 90 graus. Só que eu dividi esse cara agora em duas partes. Um ângulo que eu vou chamar de A e outro ângulo que eu vou chamar de B. Beleza? Suponha o seguinte, que a medida do A seja 40 graus. Vamos pensar. Eu sei que o ângulo total tem 90 graus. Sei que um dos complementares aqui, uma das partes que eu quebrei de 90, tem 40 graus. Vamos pensar. 40 mais quanto é igual a 90? Quanto tem que valer esse B aqui? Pensa, 40 mais esse cara tem que dar 90, porque o ângulo todo é 90 graus. Quanto tem que valer esse B aqui? 50 graus. Por quê, professor? Olha só, esse ângulo não tem 90 graus? 50 graus mais 40 graus dá quanto? 90 graus. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, quando eu pego um ângulo reto, quebro esse cara... Professor, eu poderia quebrar em mais partes? Poderia. Eu quebrei em duas só para não ficar tão complicado. Beleza? Peguei o ângulo de 90 graus, quebrei. Professor, essas partes podem ser iguais? Podem. Você pode colocar 45, 45. Fazer como eu fiz, colocar um 50 e outro. Mas entenda uma coisa, essa soma sempre vai ser igual a 90 graus. Nos ângulos complementares. Tudo bem? Então, olha só. 50 mais 40, 90. Se eu mudasse, se eu colocasse aqui 30. Vamos pensar. Coloquei 30 agora. Beleza. Eu sei que um cara somado com 30 dá 90. Pensa, 30 mais quanto é 90? Quanto que é isso? Tem que ser 60 agora, né, professor? Tudo bem? Então, olha só, estou dizendo o seguinte, que 60 e 30 são ângulos complementares. Por quê? Porque quando eu somo 60 com 30, quanto dá aqui? 90 graus. Tudo bem? Vamos lá, seguindo aqui. Eu já vou falar dos suplementares ali, então eu vou dar uma pulada ali agora. Vou falar dos replementares. Esse daqui, estou falando de ângulo de volta, uma volta, beleza? Então, olha só, suponha que eu pegue aqui o ângulo de uma volta. Então, ó, 180, 180, 180 com 180 dá quanto? 360 graus. Ok? Suponha que eu quebre esse cara em 4 partes. Essa parte e essa parte aqui. Então eu tenho, ó, um ângulo A, um ângulo B, um ângulo C e um ângulo D. Ok?
Eu ainda não dei valores a esses caras, o A, B, C e o D, mas eu sei que quando eu somar A, B, C e D, como eles formam um ângulo de uma volta, a soma deles tem que ser igual a quanto? 360 graus. Então é meio que assim, ó, A mais B mais C mais D é igual a 360 graus. Beleza. Suponha que eu coloque os seguintes valores ali, vamos lá. Aqui eu vou colocar 50. Aqui eu vou colocar 130. Ok? Para esse C, eu vou colocar o valor, colocar 140. Aí a pergunta é, quanto tem que valer o D para que isso seja replementar? Você sabe o seguinte, que como eu peguei um ângulo de uma volta, ou seja, os ângulos ali serão replementares, porque quando eu somar todos tem que dar 360 graus, vamos pensar, 50 mais 130 dá quanto? 180. 180 mais 140, vamos pensar quanto é que está isso aqui, vamos lá. Dá 320, tá? Eu sei, mas vamos fazer. 180 mais 140, isso vai dar 0, 12 vai 1, 320 graus. Vamos lá. Eu sei que os 4 somados dá 360. Esses 3 que eu sei o valor somado deu 320. Vamos pensar. De 320 para 360, faltam quantos graus aparecer para aquele D ali? Ele tem que valer quantos graus? Quantos graus ele tem que valer, gente? 40 graus. Beleza? Aqui, gente, são replementares. Por que são replementares? Porque a soma deles aqui, ó, foi igual a quanto? 360. Ou seja, é isso. Beleza? Ângulos complementares, cuja soma é igual a 90 graus. Ângulos suplementares, a gente vai trabalhar agora na questão do triângulo ali, cuja soma é igual a 180 graus. Até coloquei, como é o caso dos triângulos. E ângulos replementares são aqueles cuja soma é igual a 360. Ok? Mais uma coisa que me deixou extremamente chateado e espantado foi assim, eu fiz uma pergunta lá, né, no fórum, que dizia assim, sobre a soma dos ângulos do triângulo pode-se afirmar que, eu acho que eu destaquei isso durante o vídeo passado umas 5 vezes no mínimo, né? E aí eu vi a aluno marcar uma opção lá que dizia assim, que a soma dos ângulos internos é igual a 270 graus. Mas eu nem expliquei isso, eu nem coloquei isso lá, né? Vamos pensar, complementar 90, poderia confundir, ok? Suplementar 180, replementar, mas onde você viu 270 lá? Eu não encontrei, pelo menos na explicação que eu fiz eu não encontrei, tudo bem? Olha com atenção. Vamos lá. Então, falei de complementar, beleza? Falei de replementar. Vou voltar nossa atenção de novo, porque eu achei que merece uma atenção especial. Os ângulos suplementares. Como assim suplementares? Quando a soma dos ângulos, é igual a 180 graus. Lembra? Suplementar, 180 graus. Suplementar, 180 graus. Ok? Eu sei que esse ângulo aqui de meia volta, ele é um ângulo igual a 180 graus. Ok? Suponha que eu faça como eu fiz nos anteriores aqui. Eu quebro esse ângulo em partes. Vou quebrar quase ao meio para a gente ficar com um probleminha na cabeça. Beleza, quebrei esse cara ao meio. Ou seja, tem um ângulo A, tem um ângulo B. Ok? Eu mudei o tamanho do ângulo? Não, eu só quebrei esse cara em duas partes. Ok? Eu sei que essas partes juntas, somadas, quanto dá a soma de A mais B? Porque eles são a mesma coisa junta aqui. Ó. Juntou dá o quê? 180 graus. Ou seja, a soma de A mais B dá quanto? 180. Então vamos pensar. Suponha que aqui para o A eu dei o valor 80 graus. Ok? Eu sei o seguinte, porque isso é um ângulo raso, é um ângulo de meia volta, eu sei que 80 mais esse cara sempre vai ser igual a quanto? 180, ou seja, A e B são suplementares.
certo? Então, o que vai acontecer? 80 mais o b, que eu ainda não sei, mas vou descobrir, tem que ser igual a 180. Pensa, 80 mais quanto é igual a 180? Vamos pensar, quanto é que tem que valer o b? Pensa, 80 mais um número é igual a 180. Pensa, 80 mais quanto é 180? Quanto? 100. Beleza? Isso são ângulos suplementares, ok? Agora eu vou mais especificamente aqui para o caso dos ângulos internos de um triângulo, ok? Vamos lá, o triângulo, aquele nosso amiguinho de 3 lados, 3 vértices, 3 arestas, ele mesmo. Vamos lá. Vou te dar uma informação importante, preste atenção. Seguinte, ó, tenho aqui um triângulo, beleza? Esse triângulo tem um ângulo interno, 2 ângulos internos, 3 ângulos internos. Eu vou fazer uma afirmação, vou insistir na afirmação, beleza? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, por que o senhor não fez outro então? Vou fazer daqui a pouco, beleza? Qualquer triângulo, independente da forma, se ele é equilátero, isósceles, escaleno ou triângulo retângulo, a soma dos ângulos internos dele, gente, sempre, tá? Será igual a 180 graus. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo é suplementar. Beleza? Então, ó, eu tenho aqui um ângulo A, B, C. Ok? Olha só. Como essa soma sempre será igual a 180 graus, é suplementar, eu digo o seguinte, que A mais B mais C é igual a 180 graus. Ok? Suponha que eu coloque valores nesses ângulos, só para a gente poder, né? Vamos lá. Suponha que o ângulo A seja um ângulo que tenha medida de 65 graus. Ok? Suponha que o ângulo B seja um ângulo de medida 43 graus. Aí a pergunta que não quer calar. E o C, professor? A gente vai encontrar agora. Quanto mede o C? Com a informação de que A, que é 65, mais B, que é 43, mais o C, que eu não sei, é igual a quanto sempre aqui? 180. Então vamos só colocar valores aqui, tá? O nosso A vale 65 graus, mais o nosso B, quanto vale o nosso B? 43 graus, mais o nosso ângulo C, que eu ainda não sei, isso é igual a 180 graus. Beleza? Vamos lá, vamos somar esses casos, depois a gente separar quem entende e quem não tem letra. Ó, 65 mais 43, vamos fazer aqui no cantinho, ó. 65 mais 43. 5 mais 3, 8. 6 mais 4, 10. Isso vai dar 108 graus. Mais o ângulo C, que eu ainda não sei, vou deixar o Czinho. Isso é igual a 180 graus. Aí já dá uma clareadinha, né? Você já pensa, olha, professor, agora eu já comecei a entender, ó. 108 mais esse número que eu não sei dá 180. Pensa, 108 mais quanto é 180? Beleza? Vamos lá. Como vocês sabem, isso aqui é uma equação, por quê? Sinal da igualdade incógnita, ok? Esse sinal separa os números com letra dos números sem letra, como a gente viu umas 2 aulas atrás. Vamos lá. O 108 é com letra ou 108 é sem letra? Vamos pensar, o 108 tem letra do lado aqui? Não, então ele é sem letra. Não tem sinal positivo, como vocês sabem. Se esse cara tem que trocar de lado, ele troca o quê? Sinal. É positivo, passa como para lá? Negativo. O C com letra ou C sem letra? Com letra. O 180 com letra ou 180 sem letra? Sem letra, então permanece aqui. O que isso aqui virou agora? Uma subtração. Basta que eu faça agora 180 menos 108. Beleza?
Tem como tirar 0 de 8? Você não tem nada, tem como pagar 8 para alguém? Não, o que eu faço? Toma emprestado, aqui fica 7, joga para lá que fica 10, beleza? 10 menos 8, 2. 7 menos 0, você tem 7, não perde nada, fica com quanto? Com 7. 1 menos 1, 0. Ou seja, esse nosso ângulo C aqui, ó, ele é um ângulo de medida igual a 72 graus. Beleza? Ok? Vou dar um tempinho para vocês tirar um print aí. Dá um print da tela, depois copia. Foi? Tirou o print? Vamos lá, mais um. Seguinte, vou fazer um triângulo diferente agora, mas ainda triângulo, ou seja, a soma dos ângulos internos ainda será igual a quanto? 180 graus. Vamos lá, mais um. Vou fazer um triângulo isósceles aqui, isso é bom. Vamos lá, ó. Vou fazer este ângulo aqui, este outro e este outro. Ainda não sei quanto medem os ângulos, mas eu sei que esse ângulo, o valor dele, a medida dele, somada com a medida desse, quando esse aqui, ó, é igual a quanto? 180. Suponha que esse cara seja um ângulo de 65 graus. Ok? Esse outro aqui também 65, para ficar mais legal o probleminha. Esse outro aqui eu vou chamar de x. Vamos voltar para o bom e velho x. E aí, quanto vale o x? Não sei. Só sei que 65 mais 65 mais x é igual a quanto? 180. Então vamos lá, ó. 65 mais 65 mais x é igual a quanto? Porque é triângulo 180 graus. Ok? Vamos lá. Soma esses dois caras aqui, já que estão perto. 65 mais 65. 5 mais 5, 10. Vai 1. 6 mais 6, 12. Mais 1, 13. Então isso aqui, ó, dá 130 graus. Mais x graus, ou só x, é igual a 180 graus. Beleza? É uma equação, vamos separar quem tem de quem não tem. Você já sabe esse processo, só vou ser mais rápido aqui. O 130, ó, é com letra ou 130 é sem letra? É sem, então esse 130 vai ter que trocar de lado. Concorda? Troca ao lado, troca o quê? O sinal. Tem sinal aqui aparecendo? Não, ele é o quê? Positivo. Positivo troca de lado, fica como? Negativo. Ok? O x é com letra, óbvio, então não mexe, então troca de lado. E o 180 é com letra ou é sem letra? É sem letra, então desce. Beleza. 180 menos 130. 180 menos 130 vai dar 0,50. Ou seja, o ângulo lá, o ângulo x, ele é um ângulo de medida igual a 50 graus. Beleza? Ok? Professor, como é que o senhor sabe disso? É uma regra, gente. Toda soma de ângulo interno do triângulo e do quadrado é outra história. Do triângulo é sempre igual a 180. Eu usei 180 em todos. Ok? Vamos lá. Agora eu vou voltar um pouquinho da minha atenção para falar com vocês aqui sobre ângulos opostos pelo vértice. Primeiro, do que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, vocês lembram, não sei se vocês vão se lembrar, mas eu vou refazer, né? A questão de o que é uma reta, o que é uma semi-reta e o que é um segmento de reta, beleza? Antes de explicar, eu vou voltar a atenção de vocês rapidinho aqui, beleza? Vamos lá. Lembra essa diferença aqui? Reta, semi-reta, segmento de reta, vocês lembram disso? Vamos lá. Essa primeira é reta. Professor, por que ela é reta? Ela é infinita, tanto para a esquerda quanto para a direita. Se ela estivesse na vertical, seria infinita para cima ou para baixo. Enfim, ela é infinita para os dois lados, por isso que ela é reta.
beleza? Semi-reta, que é a nossa lá, ó. O que é uma semi-reta? Ela é infinita para um lado só, beleza? Ela tem um começo aqui e é infinita para um dos lados, ok? E segmento de reta é um pedaço finito da reta, como se fosse a régua de vocês, ok? Então aqui, ó, é segmento de reta, beleza? Aqui é semi-reta e aqui é reta, beleza? Reta, de novo, ó, reta é aquela que é infinita para os dois lados, semi-reta é infinita para um lado só e segmento de reta é como se eu pegasse um pedaço aqui, ó, finito e colocasse aqui. Ela tem um começo e um fim, ok? Vamos lá. Para falar de ângulo oposto pelo vértice, eu vou ter que pegar o seguinte, eu vou ter que pegar duas retas concorrentes. Por que é uma reta concorrente? Eu me esqueci. Vamos lembrar de posição de reta também. Vamos lá. Seguinte, ó. Vocês vão se lembrar também, ó. Eu tenho retas perpendiculares, lembra disso? Ó, eu tenho uma reta aqui e tenho outra reta aqui. Por que essas retas são perpendiculares? Porque o encontro delas forma um ângulo de 90 graus, ou seja, esses caras são perpendiculares. Ok? Se eu tivesse duas retas paralelas, o que são retas paralelas? Retas que têm a mesma direção, porém essas retas não se encontram em lugar algum. Ó, eu tenho essa reta aqui que eu vou chamar de R e essa aqui que eu vou chamar de S. Elas se cruzam em algum lugar? Não. Elas têm a mesma direção? Como assim? Está indo ó, a mesma retinha para um lado? Ó, não está mesmo, né? A mesma direção? Então essas retas são paralelas. Beleza? E para fechar, ó, retas concorrentes que se cruzam em um ponto comum. Isso aqui é meio redundante, beleza? Ó, retas concorrentes, que se cruzam em um ponto comum. Ok? Vamos lá. Então, olha só. Suponha que eu tenha aqui uma reta. Suponha que eu tenha aqui outra reta. Essas retas se tocam em algum lugar? Sim, aqui, ó. Então, essas retas, elas são concorrentes. Professor, qual que é a diferença entre concorrência e perpendicularidade? Perpendicular, além de se cruzar, forma 90 graus. Concorrentes, não. Ok? Então, olha só. Eu pego aqui duas retas concorrentes, ou seja, elas têm um ponto em comum. Beleza? Aí eu vou falar de ângulo oposto pelo vértice. Você sabe, meu amigo, que vértice é um ponto. No caso do vértice das duas retas, é o ponto onde essas duas retas se encontram. Beleza? Olha o que eu vou afirmar, olha que forte. Vou até pegar duas coisas para a gente poder entender. Olha só. Isso aqui é um ângulo. Você concorda comigo? Vou pintar esse cara de laranja. Porque é um espaço entre duas semi-retas, né? Mas por que é semi-reta? O senhor disse que são duas retas. Ok, são duas retas na origem. Porém, quando elas partem desse vértice aqui, ó, olha só, isso aqui não é um ângulo, que, ó, duas semi-retas que partem do mesmo lugar? Isso é um ângulo, beleza? Então, olha só, o que é um ângulo oposto ao vértice? O vértice está aqui, beleza? Fiz um ângulo aqui que eu vou chamar de A. Olha só, eu tenho um ângulo aqui, um ângulo aqui e um ângulo aqui. Você concorda comigo que o que está oposto, ou seja, do outro lado do vértice, aqui, ó, não é esse ângulo aqui? Ó, ângulo A, vértice, oposto ao vértice aqui, eu vou colocar C aqui, ângulo C. Ângulo C. O que eu estou afirmando? Ó, viu que eu pintei da mesma cor? Eles são opostos, ó, um está do lado oposto ao outro, e entre eles só existe um vértice. Então, esses caras são opostos pelo vértice. O que eu estou afirmando? Que esses caras, sempre que eles forem opostos pelo vértice, eles terão a mesma medida. Ou seja, eu estou afirmando aqui que o ângulo A tem a mesma medida que o ângulo C. Ok? Agora eu faço um exemplo numérico que a gente vai entender. Ok? Vamos lá. E olha só. Eu tenho aqui um outro ângulo. Ficou feio, né? Vou melhorar aqui, que eu estou meio torto. Ainda não ficou bom não, mas vamos lá.
duas semirretas que dividem o mesmo vértice. Vou chamar esse cara de B. Ok. Você concorda que tem um outro ângulo aqui embaixo? E que entre esses dois ângulos só existe um vértice? Então, olha só, aqui o outro ângulo. Ó. Então, olha só o que eu vou afirmar. Vou chamar esse cara de B. Olha o que eu vou afirmar de novo. Ó. Do mesmo jeito que eu afirmei que o A vértice C, ou seja, o A é oposto ao C pelo vértice, eles são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida, eu vou afirmar aqui o B vértice D, ou seja, eles são opostos pelo vértice, logo eles vão ter o que? A mesma medida. Então, B será igual ao ângulo D. Ou seja, ângulos opostos pelo vértice sempre terão a mesma medida. Deixa eu colocar em valores que vai ficar claríssimo para vocês aqui. Deixa eu apagar esse quadro do meio, usar ele aqui, né? Como nosso experimento aqui, né? Vamos lá. Suponha que eu tenha aqui uma reta mesmo, tá? Uma reta R. E suponha que eu tenha aqui uma reta S. Essas retas são concorrentes. Por que elas são concorrentes? Elas se encontram em um ponto, ou seja, em um vértice aqui, beleza? Suponha que eu faça aqui, ó, um ângulo que eu vou chamar de A, e esse ângulo A, ele tem 50 graus, ok? Vou fazer aqui embaixo um ângulo que eu vou chamar de B, e esse ângulo B, ele tem 130 graus. E a minha pergunta é, quanto tem de medida o ângulo C e quanto tem de medida o ângulo D? Ok? Vamos tentar usar a informação que eu passei do lado de lá. Olha só. Ângulo A, 50 graus. Ó, oposto ao ângulo A, ou seja, do outro lado, eu tenho o ângulo C. Esses dois ângulos A e C, eles são opostos por quem? Pelo vértice. Ó, tem um ponto entre eles. Beleza? Esse ponto não deixa os dois se tocarem. Então, esses caras eles são opostos pelo vértice. Logo, como eu disse lá, ângulos que são opostos pelo vértice têm a mesma medida. Se o A mede 50 graus, o C que tem a mesma medida que o A, quanto mede o C? Quanto vale o C? 50 graus. Não é? Eles são opostos pelo vértice, ó. Ângulo A e ângulo C não tem um vértice entre eles. Da mesma maneira que eu tenho um ângulo B aqui embaixo, tenho um ângulo D aqui em cima. Esses dois ângulos são opostos pelo vértice, ou seja, pelo ponto aqui. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Logo, se o B mede 130, quanto mede o D que é oposto a ele pelo vértice? 130. Ok? Mais uma, vamos lá, só para fechar o vídeo bem. Vamos lá, ó. Ângulo de 65 graus, beleza? Aqui, deixa eu fazer um de 115 graus. Aqui, um ângulo X. E aqui um ângulo Y. A pergunta é, quanto valem os ângulos X e Y? Vou pensar, é a mesma coisa que eu fiz aqui. Só que para dificultar eu não fiz com as mesmas cores, né? Porque vocês entenderão, professor, se tem a mesma cor, tem a mesma medida. É isso. Opostos pelo vértice, mesma medida. Pelo vértice, mesma medida. Não muda aqui, é a mesma coisa. Tudo bem? Então, olha só. Você concorda que o 65 é oposto pelo vértice ao X? Então, esses caras não são opostos, eles não estão um ao lado do outro aqui, um de um lado, outro do outro lado. Então, eles são opostos pelo vértice. Ângulos que são opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, se esse cara vale 65, quanto vale o x que é oposto ao vértice por ele medida? 65. Esses caras são opostos pelo vértice. Da mesma forma que o 115 é oposto pelo vértice ao y. Então, quanto vale o y se
ângulos que são opostos pelo vértice têm a mesma medida? 115. Ok? Beleza? Meninos, eu vou ficando por aqui, tá bom? Espero que vocês façam com mais atenção os exercícios, ok? Vocês têm o dia todo para fazer, então não precisa fazer com pressa, beleza? Vai ter uma novidadezinha que eu vou explicar no grupo, ok? Façam as atividades com atenção, assistam toda a aula, quem assistiu indica, beleza? Curte, compartilha, ajuda o canal a crescer aí, tá bom? Forte abraço, tchau!